Fala, meus amigos, bom dia, pessoal. Pessoal, hoje gravando um vídeo aqui diferente, já que a B3 não está funcionando, né? Pelo menos até esse horário ainda não abriu os ativos, né? Os ativos ali, alguns aparecem em leilão, outros não estão funcionando. E aí, vim para o mercado americano para a gente ver se a gente conseguia pegar alguma coisa, né? Já que lá não estava funcionando. De qualquer forma, a gente sempre analisa o mercado americano, né? A partir das 9h30 horário da minha região, tá? E aí, o que que acontece, pessoal? Mercado americano hoje aqui no S&P 500, né? Abriu com um gap de alta, teve uma boa barra de alta, uma barra de reversão, né? E uma barra que reverteu toda a barra anterior. Nós aceitamos essa venda aqui e o preço já veio pagando vários alvos, né? Então acabamos pegando aqui essa linda operação, beleza? Aqui já fizemos uma parcial com boa parte dos nossos contratos e deixei apenas uma parte da posição aqui, já que ontem nós tivemos um dia bem amplo. Acredito que esse preço pode vir buscar aqui regiões de mínimas, tá? Nesse momento o preço está fazendo uma correção, mas vamos analisar para ver aí até onde ele vai, tá? Nessa operação a gente já não sai mais perdedor, pelo contrário, uma operação bem lucrativa até o momento. Aqui nós tivemos aqui um H1, mais H1 ruim que falhou, aqui um H2, tá? Só que preço ainda abaixo das médias, sem nenhum setup aqui. Claro, nada que nenhuma compra clara até o momento, né? Então vamos continuar analisando essas correções e ver se a gente ainda consegue tirar mais alguma coisa do mercado no dia de hoje. Beleza? São até interessante aqui para a gente conversar sobre a movimentação desse preço aqui. Nós tivemos perna 1, correção H1, perna 2, tá? Foi basicamente no alvo da perna 2 já o movimento, né? Então aqui era um alvo de maior probabilidade, por isso a gente fez boa parte da nossa parcial aqui nessa região, né? Acabei saindo com boa parte dos contratos e deixei um restante aqui, por quê? Porque nós temos o preço com bastante interesse vendedor. Preço, a primeira vez que voltar aqui na média móvel, ainda seria uma possibilidade de venda, tá? E aí, pelo menos para um teste aqui da mínima do dia, né? Mas até o momento não deu nenhum tipo de compra plausível, né? Então a gente continua segurando a venda, tá? Agora, se deixa aqui uma boa barra H2, depois tenta fazer aqui um fundo duplo, uma ótima barra de compra, a gente acaba encerrando a operação. Mas até o momento não vejo motivos para encerrar a operação. Em relação a compras aqui, compradores teriam que acreditar em uma volta em V, né? Ou seja, esse preço já voltar de maneira direta aqui, e tirar a gente aqui acima da média móvel. Mas a partir desse momento nós estamos no modo sempre vendido, então qualquer correção aqui a gente entende ainda como uma possibilidade de correção minoritária, tá? Isso dentro da metodologia do Price Action, beleza? De qualquer forma, foi uma linda operação, a gente já não perde mais. E outro detalhe, galera, Price Action funciona em qualquer ativo que tenha liquidez. Pessoal, a partir desse momento, nós já temos alvo atingido aqui, certo? Nós temos aqui já uma sequência de barras compradoras. Vamos ver aqui em que parte, em que posição tá de toda essa perna de baixo aqui. Ainda está numa região de 25%, né, ali de toda essa perna de baixo aqui, né? Então, ainda não vejo como uma saída, mas a gente já fica atento
porque aqui, pessoal, pode ser que esse preço comece a desenvolver, tá? Mas, como eu falei para vocês, de maneira mais comum, né? Quando tocar na média móvel aqui ou próximo da média móvel, seria ainda uma possibilidade de venda, né? Tá? Ainda não seria aqui, não vejo possibilidade para compra aqui para buscar regiões mais altas, tá? Talvez um ok para sair, mas aí é uma questão de decisão. Como já encerrei grande parte da minha posição aqui, eu estou segurando um pouco aqui para ver se esse preço desenvolve ainda um pouco mais e vem a níveis mais baixos, tá? Já que ontem nós tivemos aqui uma movimentação bem ampla, né? Então o preço pode vir aqui a níveis mais abaixo. Meus amigos, agora a gente tem aqui um ponto de decisão, né? Nós temos aqui região de 50%, tá? Nós temos média móvel, então nesse ponto aqui, se o preço não der algum sinal de venda, a gente encerra o restante dos nossos contratos, beleza? Para compradores, a gente já tem aqui uma possibilidade de. Nós temos aqui H1, aqui H2, nós temos mais de 4 barras consecutivas de alta, né? Boas barras de tendência no caminho. E aí, como eu falei, pode acontecer uma volta em V, né? Menos vezes acontece, mas acontece também. Só que ainda temos algumas travas aqui onde o preço pode parar, tá? Vamos analisar como é que vai ser essa região aqui. E aí, dependendo de como o preço reagir nessa região, a gente encerra a nossa operação e o nosso dia e o nosso mês. Aproveitem aí para dizer como é que foi o mês de vocês. Hoje está sendo um vídeo bem diferente aqui, né? Devido a essa situação na B3, mas a gente está fazendo aqui algo até para a gente dar uma descontraída. E outro detalhe, para vocês verem que o Price Action funciona independente do ativo, tá, galera? Você pode operar no ouro, Nasdaq, S&P 500, índice, dólar, bit. Então, assim, a leitura do preço, ela funciona independente do ativo. Se for um ativo que tenha liquidez, a gente vai conseguir fazer essas interpretações, beleza? E seguimos firme aí na nossa operação para ver até onde vai. E, sendo bem sincero com vocês, eu gostaria que esses últimos contratinhos viessem buscar essa região de mínima aqui, tá, pessoal? Não sei se vai lá, tá? Aí já é outra história. Se no meio do caminhão der compra, a gente encerra. Até o momento, apesar de boas barras aqui, eu não vejo como uma possibilidade real de compra, tá? Talvez um ok para sair. Se você não fez nenhuma parcial aqui, eu vejo como uma possibilidade de saída, sim. Porque, como eu falei para vocês, esse preço pode voltar em V e vem buscar aqui região de abertura, tá? Até porque tem compradores armadilhados aqui. Mas menos vezes isso acontece se nós estamos falando de leitura de preço e probabilidades, beleza? E aí, você que está assistindo esse vídeo aí, já conta pra gente aí, fechamento do mês, como é que foi o seu mês, como é que foi o seu dia. Fala pra gente aí o que que você fez, né, nesse mês aí, que
Fechou? Cara, sendo bem sincero com vocês, para mim foi um mês bem difícil, tá? Principalmente na B3, nós tivemos ali. A última semana foi maravilhosa. Nós não tivemos nenhum dia de loja, né? Fechamos a semana com 100% de aproveitamento. Mas na segunda semana do mês foi uma semaninha bem difícil pra gente. Como eu falei para vocês, está naquela região de atenção, né? Se a gente tiver aí um fechamento acima da média móvel, até uma possibilidade de encerrar a operação já, beleza? Eu particularmente encerro. Dentro da metodologia, a gente ainda teria a possibilidade de, a primeira vez que tiver um fechamento aqui acima da média móvel, levando em consideração a quantidade de barras que nós temos, poderia ser um gap de média, né? E aí poderia ser algo que ainda tem a premissa de vir fazer um teste da mínima da tendência, tá? Mas eu particularmente não esperaria o gap de média. Se a gente tiver um fechamento acima da média móvel, eu encerro a operação. Meus amigos, acabamos de ter ali aquele primeiro fechamento acima da média móvel, tá? O preço pode até fazer um gap de média aí e voltar, né? Mas eu encerro a operação aqui, tá? Operação encerrada. Tivemos aqui um ótimo lucro, né? A gente fechou aqui mais ou menos 80% dos nossos contratos aqui nessa região. Aqui tinha só um soldadinho mesmo, só para a gente ver se o preço conseguiria chegar aqui na mínima do dia, né? Como o preço não conseguiu chegar lá, acabamos encerrando a nossa operação. Outro detalhe é, se deixar uma outra oportunidade aqui, não tem problema. A gente já entra de novo, né? É uma possibilidade. Foi a primeira operação do dia aqui. Então ainda tem essa possibilidade. No caso de uma volta em V aqui, pessoal, a gente tem uma premissa do Brooks, que é o seguinte, em casos de volta em V e ele conseguindo o rompimento, uma premissa dele é a possibilidade de projeção de toda essa perna de baixo aqui para cima, tá? Isso aí é uma projeção plausível dentro da metodologia, tá? Que seria basicamente essa região aqui, né? Então, assim, talvez seja até muito, mas é uma possibilidade, tá? No mais, a gente fez aqui uma ótima operação, pegamos aqui quase 1% nessa região, tiramos uma boa parte do contrato e encerramos o restante aqui dentro da nossa análise, dentro da metodologia, tá? Se não deu compra, a gente não encerra. A gente encerra no momento que a gente tem uma compra plausível, né? E aí ele fala que barra que fecha com o corpo completamente acima da média móvel é uma possibilidade de compra nesses casos, né? Outra possibilidade aqui é que eu acredito que nós já temos mais de 20 barras abaixo da média móvel, né? Então, acredito que a partir desse momento aqui, não, a gente não tinha, então ainda não dá para considerar uma tendência de baixa, então o gap de média não faz sentido aqui nessa situação, tá? Nesse contexto. E é isso, galera. Valeu. Essa aqui foi a nossa operação no mercado americano. Para vocês darem uma olhada, perceberem que o price action funciona em qualquer ativo. Valeu, até segunda-feira estaremos de volta novamente por aqui.